Olá, eu sou a Estela, desejo que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre e quero hoje trazer aqui para nossa reflexão um tema muito importante, que é sobre disciplinar o pensamento, nossa responsabilidade nas criações mentais. Para essa reflexão, eu me baseei no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, os itens 5 a 7, e também em duas questões do Livro dos Espíritos, que são as questões 459 e 469. Vocês acham que nós somos responsáveis pelas nossas criações mentais? Pelo que a gente pensa? Quem mexeu a cabeça, disse sim, tá certo. Sim, somos os responsáveis pelo que pensamos. E, naturalmente, todos nós vamos dizer assim, eu só quero pensar coisa boa, eu só quero me sentir bem, me sentir em paz. Mas nem sempre é o que acontece, né? Apesar de nós sermos responsáveis pelo que a gente pensa, ainda somos seres imperfeitos, que temos ainda um grande caminho evolutivo para percorrer para purificar completamente a nossa alma. E o que significa isso? Só pensar no bem, né? Então, muitas vezes, pelo que a gente está sentindo, pelo que a gente está observando à nossa volta, ou a qualidade do nosso pensamento, ela se modifica. Uma das formas de interferência pela qualidade dos nossos pensamentos é o tipo de padrão vibratório que a gente vai aproximar ou afastar de nós os amigos espirituais. Então, se de repente a gente pensa que não, que os espíritos, os amigos espirituais, eles não têm uma influência sobre a qualidade dos nossos pensamentos, eles têm sim. Mas, a partir do nosso livre-arbítrio, somos nós que vamos dirigindo aquilo que eu quero manter nos meus pensamentos. Então, por exemplo, se uma pessoa acorda, né, e ela tem que ter várias obrigações no dia e amanhece aquela chuva horrível e aí ela já pensa assim, nossa, meu dia vai ser péssimo, olha, tá chovendo, eu vou chegar no meu trabalho com o pé molhado, eu vou ficar o dia todo molhado e vai ser um horror. A chance do dia ser bom existe? É claro que existe. Só que será que essa pessoa vai estar aberta para ver as coisas boas que aconteceram no decorrer do trajeto da casa dela até o trabalho? Talvez não, né? E o que acontece? O fato da gente ainda ter maus pensamentos, né? E quando eu digo maus pensamentos, não são ligados só a questões de violência, mas a gente pensar num julgamento de uma pessoa, de uma forma com um comportamento preconceituoso, de repente não respeitar o outro, né? Tudo isso é associado, né, aos olhos do plano espiritual a um mau pensamento, né? Por quê? Porque isso vai na contramão daquilo que é recomendado e pelos princípios de Deus e de Jesus, né? E como que a gente então pode fazer para sempre estar mantendo os nossos pensamentos super elevados, uma vez que agora, né, a humanidade está cada vez com mais desafios? A gente precisa, então, disciplinar aquilo que a gente está pensando, né? Disciplinar aquilo que a gente quer que faça parte das nossas criações mentais. Então, por exemplo, né, o fato da gente lembrar algo que todo centro espírita, quando a gente vai presencial num centro, a gente vê uma plaquinha assim, orai e vigiai, ou vigiai e orai. Essa talvez seja a maior fórmula de garantir que através da nossa autovigilância a gente consiga disciplinar os nossos pensamentos para garantir que eles sejam bons pensamentos. É claro que diante de acontecimentos na contramão do que a gente deseja, na contramão do que todo mundo quer que aconteça, inclusive para a humanidade, é natural que a gente ainda tenha altos e baixos, né? Isso também faz parte do nosso processo evolutivo e da nossa reforma íntima. Mas quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente pratica a reforma íntima,
mais a gente presta atenção no que a gente está pensando. E dessa forma, a gente consegue ser mais vigilante. Dessa maneira, eu consigo perceber, nossa, eu acordei, vi que tá chovendo e eu já penso, nossa, meu dia vai ser difícil. Aí eu posso logo ter um pensamento na sequência. Ai, mas será que não tem nada que eu possa fazer para o meu dia ser menos difícil? Porque quando não dá para a situação ser fácil, ela pode ser menos difícil, não é mesmo? Então, eu acho que um jeito menos difícil para mim é então eu ir de tênis para o trabalho, porque aí se eu pisar na poça, eu não vou molhar o pé, por exemplo. Isso pode ser uma coisa boba. Inicialmente alguém pensa assim, a Estela tá falando isso, que bobeira isso. Mas se a gente vai no automático, às vezes um único pensamento de manhã pode dominar o nosso dia todo, né? E como a gente ainda tem uma tendência a dar mais confiança pro que não é do bem, porque somos pessoas em processo de evolução, temos medo, queremos controlar, temos ansiedade, temos dificuldade em confiar na sabedoria divina, né? Então, se de repente a gente vai em busca de não ficar nesse automatismo na primeira coisa que a gente pensa, disciplinar o nosso pensamento e procurar escolher o que eu quero, como eu quero conduzir o meu dia, não estou dizendo que o dia sempre vai ser fácil, mas se ele for menos difícil, já é um grande começo, né? Uma outra forma é da gente procurar fazer o bem, né? Então, de repente, naquele dia que eu já acordei triste, porque é um dia que me lembra de algo muito difícil, talvez se eu vá até alguma pessoa, se eu vou em busca de praticar a caridade, isso naturalmente pode ajudar a gente a se sentir melhor e talvez a mudar o padrão dos nossos pensamentos, né? E uma coisa, gente, vai puxando a outra. Se eu consigo me vigiar, e aí quando eu vejo que eu tô começando a pensar em coisas ruins, que eu tô dando mais poder pro meu medo do que pra minha confiança em Deus, e logo eu entro em oração, talvez eu consiga perceber com mais clareza os sopros, a ajuda do meu mentor, do meu anjo da guarda, né? Muitas vezes, muitos cristãos têm o hábito, por exemplo, de rezar o Pai Nosso. E aí, às vezes, a gente reza tão no automático que a gente não sabe nem onde parou, né? Porque fica naquela... Pronto. E tem uma parte do Pai Nosso que fala, Senhor, não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quando a gente pensa nisso, a gente, muitas vezes, eu não sei vocês, mas por muito tempo eu atribuía, para eu me livrar do mal, de um mal externo, né? Da violência e de tudo que a humanidade tem de tão... na contramão dos princípios de Deus. Mas, na verdade, para que a gente não caia em tentação e se livre do mal, inclusive das coisas que a gente ainda carrega dentro da gente. O orgulho, a vaidade, muitas vezes o desejo de que as nossas ideias prevaleçam, né? Isso nada mais é também do que coisas que vão nos fazer mal e que também vão prejudicar a qualidade dos nossos pensamentos, né? Muitas vezes, um pensamento, ele pode promover grandes mudanças. E é por isso que eu quero contar para vocês uma história, ela é uma história infantil, mas que carrega o quanto isso é uma verdade, né? Que é uma história que tem o título O Poder da Oração. Era um menino que tinha grandes dificuldades na escola com um colega. Esse colega praticava, assim, todo tipo de falta de respeito, né? O que hoje se chama de bullying, né? Mas que antes era aquela criança difícil, que fazia pirraça e que fazia um pouco de maldade para um outro colega da escola. E os amigos desse menino que era, né, a vítima, eles falavam, né, olha, você precisa ir reclamar, vai falar pra sua mãe, vai falar pra diretora, isso não pode ficar acontecendo. Mas aí o menino pensava assim, mas se eu for fazer isso, vai que não piora, né? E aí o menino vai ficar me atrapalhando e fazendo mais mal ainda pra mim do que ele já faz. Um dia ele chegou em casa e aí a avó dele sempre ficava na varanda. E aí a avó notou, né, que ele tava triste, não tava bem. E ela perguntou pro neto, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa na escola? Você não tá legal. E aí ele contou, né, pra avó, e ele pediu pra avó não contar pra mãe, que ele queria resolver isso sozinho,
mas que ele não queria falar para ninguém porque não queriam que chamasse a atenção do menino, porque ele tinha muito medo do menino acabar fazendo algum mais mal para ele ainda do que já fazia. E aí a avó falou assim para ele: então, você quer resolver isso sozinho? Aí ele falou assim: eu quero. O que você acha que eu posso fazer então, vovó? Aí a avó falou assim pro neto: então, toda vez que você pensar nele, faça uma oração. Faça uma oração por ele. Ou toda vez que você pensar nele, que vem assim uma vontade de você se vingar, de você querer bater nele, de você querer xingar ele igual ele te faz, muda o pensamento e pensa numa coisa boa. Pensa numa coisa boa pra ele, numa coisa que você quer que de repente chegue até ele. E o menino foi fazendo isso. Foi fazendo isso. Toda vez que ele pensava nesse amiguinho, nesse colega da escola, ele pensava nisso. Toda vez que vinha algum mau pensamento, ele trocava para oferecer algo de bom para esse menino. Chegou um dia que o menino bonzinho, né, o que estava lá sendo a vítima, estava lá sentado, comendo uma pipoquinha, e aí eis que o outro menino que estava fazendo lá o bullying chegou e começou a conversar com ele. Eles começaram a conversar, o menino até achou estranho a princípio, mas ele estava sendo educado e aí ele continuou respondendo com educação, né? Então eles estavam conversando. E aí acabou que o menino que estava praticando bullying, inclusive, chegou a convidá-lo para participar do time de futebol. Nesse dia, né, então ele foi jogar futebol com todo mundo, estava se sentindo super incluído, e aí ele voltou todo feliz para casa de novo, né? E aí a avó lá, sentadinha na varanda como era de costume, chegou e falou: nossa, o que aconteceu, né? Hoje você tá diferente, você tá feliz. Aí ele falou: eu tô feliz, vó, sabe por quê? Lembra daquele menino que você mandou eu orar por ele? Que você mandou eu pensar sempre numa coisa boa? Então, você acredita que hoje ele me chamou pra ir jogar bola? E aí todo mundo ficou meio chocado, os meus amigos não acreditaram, mas a gente passou a tarde inteira conversando e foi tudo bem. Aí a avó falou, né? Olha só, na verdade, tudo isso aconteceu graças ao poder da oração, né? Foi os seus pensamentos, foi tudo que você procurou oferecer em pensamento para ele, que foi também fazendo com que de alguma forma ele também recebesse isso e começasse a te tratar da forma como você sempre deveria ser tratado, né? Eu sei que no nosso dia a dia nem sempre é tão fácil, né? Quando a gente vê, a gente se deixa levar pelo impulso, a gente fala coisa que não pensa, mas antes disso, né, antes da gente agir, primeiro a gente precisa pensar. E para que a gente possa pensar de uma forma o mais perto daquilo que a gente busca, de ter uma vida de paz, de ter uma vida tranquila, é importante a gente se manter vigilante para que os nossos pensamentos também tenham essa grande qualidade, né? E para encerrar, eu gostaria de ler para vocês uma mensagem do grupo de psicografia do CAE João de Camargo, que diz sobre o pensamento, é como se fosse um verso, um poema, aliás. O pensamento é a expressão do sentimento. O pensamento é um convite à ação. Mas o mais importante ao emitir um pensamento é que com ele haja paz no coração. Então eu desejo que a cada um de nós possa, antes de se deixar dominar por um mau pensamento, que a gente possa olhar para esse pensamento como um observador e refletir. É esse pensamento que eu quero manter no dia de hoje? Ou não? Dependendo da nossa resposta, está dentro das nossas possibilidades, do nosso livre-arbítrio, alterar a qualidade do nosso pensamento. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus.